No coração da Amazônia, um seringueiro maranhense que mal assinava o próprio nome teve uma visão que daria origem a uma religião presente hoje em dezenas de países. Mas como que um trabalhador humilde, imerso naquela dura realidade de extração de látex, se tornou o centro de um complexo universo mitológico e ritualístico? Como que uma bebida tradicional, indígena e originária, conhecida como ayahuasca, se transformou em uma bebida sagrada chamada Santo Daime, que é a base de uma nova doutrina? Esse vídeo não é sobre os efeitos dessa substância enteógena, mas é sobre a história de como uma experiência visionária pode ser tão poderosa ao ponto de reestruturar a realidade, de transformar história em mito e fundar uma nova tradição de sentido para milhares de pessoas. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião, e se você tem interesse por conhecimento profundo, sem proselitismo, sobre as tradições religiosas, já se inscreva aqui no canal do Numinário, ative as notificações, porque assim você está apoiando a continuidade do meu trabalho. E agora, prepare-se para mergulhar na história do encontro, da experiência que mudou para sempre o mapa religioso do Brasil e, por que não, do mundo. Para a gente entender o mito, primeiro a gente precisa conhecer o homem por trás dele. Raimundo Irineu Serra nasceu lá no Maranhão e, como tantos outros nordestinos ali no século XX, migrou lá para o norte do país em busca de uma vida melhor e chegou ao Acre por volta de 1912. A sua vida inicial ali na Amazônia foi como a de muitos, né? Ele trabalhou ali nos seringais, extraindo látex em Chapuri, na Brasileia, mas por um tempo ele trocou os seringais por um outro trabalho, um trabalho que fazia demarcação ali das fronteiras entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, e isso obviamente fez com que ele se deslocasse muito pela região. Mais tarde, agora em 1920, ele acabou se mudando lá para a capital, Rio Branco, e acabou também ingressando na Guarda Territorial, servindo por mais de uma década e chegando até a graduação de cabo. Bom, mas esse é o retrato de um homem comum, de um homem migrante, de um trabalhador, como tantos outros, servidor público. Então não há nessa biografia inicial nada que aponte para o que a gente vai começar a falar agora, que é o fundador de uma tradição religiosa. Mas foi justamente em meio a essa vida, naquele contexto ali da fronteira do Brasil, que Irineu ouviu falar pela primeira vez de uma bebida. Foi um amigo dele, Antônio Costa, que falou sobre ayahuasca e também sobre um ayahuasqueiro peruano que poderia mostrar para ele os segredos dessa bebida. E é nesse ponto que a história começa a fazer uma volta, né? Como nos lembra a antropóloga Sandra Goulart. Vou deixar as referências sempre aqui nos comentários no vídeo. Mas aí é que a biografia desse homem seringueiro, servidor público de carne e osso, vai começando a se transformar em um mito fundador, quando ele conhece, então, a ayahuasca. Mas, obviamente, antes da gente prosseguir para o mito e para a origem da tradição religiosa propriamente dita, a gente precisa entender o que, afinal, é essa bebida. Em termos gerais, a ayahuasca é um nome de origem quichua que pode ser traduzido como corda das almas ou liana, cipó dos espíritos, né? E é uma bebida psicoativa, enteógena, que é produzida a partir da fervura de duas plantas amazônicas principais, que é o cipó Banisteriopsis caapi, e as folhas também de um arbusto, que é o Psicotria viridis, que é conhecido como rainha ou como chacrona. E o preparo e o uso dessa bebida, dessa fervura, dessas plantas, da ayahuasca, é milenar entre diversos povos indígenas da bacia amazônica e naquele contexto, mas sempre se inserindo em complexos sistemas xamânicos de cura, de adivinhação e de contato com o mundo espiritual e com os ancestrais. Mas entre a população não indígena daquela região, e isso é muito importante, eles também usavam a ayahuasca, só que de uma forma diferente dos indígenas xamãs, né?
Por exemplo, muitos não indígenas conheciam ela apenas como cipó e consumia a ayahuasca em contexto mais, digamos, informais, como diversão, após o trabalho, né, no finalzinho do dia, embora mesmo assim eles experimentassem todos os efeitos enteógenos e psicoativos que a bebida traz, né, com as suas substâncias. Então, assim, era uma prática que existia ali na região, mas sem uma doutrina, sem uma finalidade religiosa estruturada para esses não indígenas, né? Digamos que sem uma ordem. Então, foi o mestre Irineu, aquele Irineu imigrante, que, segundo seus seguidores, mostrou a luz da bebida. Foi quem doutrinou a bebida. E é aqui que eu quero convidar vocês para entrar no coração do nosso vídeo, né? Que é justamente a transformação da experiência ali do Irineu em um mito fundador. A história do primeiro contato de Irineu com a ayahuasca não é um relato biográfico. Pelo contrário, ele se tornou essa experiência, se tornou uma história sagrada, como se fosse um evento que se passa num tempo de princípio, um tempo mitológico, que foi quando, propriamente, para os daimistas, o sagrado se manifestou para fundar uma nova realidade. O que nós aqui da ciência da religião, a gente chamaria de hierofania, né? A manifestação do sagrado na história. Os relatos contam, então, que numa das primeiras experiências de Irineu, do mestre Irineu, ele tomou a bebida com um grupo, e estava escuro ali, e esse grupo estava chamando o cão ali nessa experiência. O cão, o demônio, sabe? Estava ali. Mas aí ele tomou a ayahuasca, né? Fez lá, mas se surpreendeu, porque todo mundo estava invocando o cão, mas nas suas visões ali, na sua experiência, o que veio para ele não foi a imagem de um inferno, a imagem de um demônio. Pelo contrário, veio a imagem de um cemitério com milhares e milhares de cruzes. Então, assim, ele deu um clique na cabeça dele. Falei, uai, como que essa bebida é do demônio, sendo que o demônio não gosta de cruz? Entendem? Então aqui o mito já começa a instaurar uma lógica de inversão, de mediação de opostos entre luz e sombra, né? Em uma ressignificação mitológica e simbólica. Daí quando ele repetiu a sessão, enquanto ele olhava para a lua ali, o amigo dele, que apresentou inclusive a ayahuasca para Irineu, o Antônio Costa, avisou para ele, ó, Raimundo, aqui tem uma senhora que quer falar contigo. E olhando ali para a lua, né? E ela disse que o nome dela é Clara. Clara, a luz. Seria então revelada a entidade que tinha acompanhado Irineu desde lá da sua terra natal, no Maranhão, até ali na Amazônia, no Acre, guiando o seu caminho. Mas o clímax, propriamente dito, acontece numa sessão seguinte. Essa senhora da lua aparece ali no centro do astro e se dirige diretamente a Irineu. Ela fala o seguinte, segundo relatos, né? O que você está vendo nunca ninguém viu. Você está dizendo que eu sou uma princesa, mas não, eu sou uma rainha universal. Isso foi o que Irineu escutou na sua visão, né? E essa entidade que hoje os daimistas identificam como sendo a Virgem Maria, a Rainha Universal, a Senhora, hoje se revela como sendo a verdadeira fonte da bebida, o verdadeiro espírito da bebida, e aí quebrando, obviamente, aquela sua associação com o cão, né, com o diabo. Então, quando a Senhora da Floresta, a Senhora Universal, a Virgem Maria, aparece e se revela para Irineu, ela ordena que ele passe por uma provação, que é o seguinte, uma dieta de 8 dias na mata, comendo apenas macaxeira, sem sal e mantendo abstinência sexual. E aí somente depois dessa purificação é que ele estaria pronto para receber a sua missão religiosa. E após esse rito de passagem que ele vai fazer então na floresta, é que a rainha vai lhe entregar a doutrina propriamente dita e um novo nome para a bebida.
Depois de toda essa experiência, a bebida não vai se chamar mais ayahuasca para ele, que é o seu nome fora da doutrina. Agora, o nome verdadeiro revelado seria Daime. O que significa Daime? Daime vem do verbo dar. É como se fosse um pedido a Deus. Dai-me força, dai-me amor, dai-me a luz. Santo Daime. Entende? O cipó se torna Santo Daime. Olha só como a experiência de um homem se torna um modelo exemplar para todos os seus seguidores que vão reatualizar essa história sagrada hoje ainda nos seus próprios rituais, nas suas próprias dietas, nas suas próprias jornadas espirituais. Então, aquela experiência dos não indígenas, que antes era potencialmente caótica, individual ou informal, agora aqui ela ganha uma ordem. Agora aqui ela ganha uma doutrina. O ritual vai se estruturar com elementos muito fortes do catolicismo popular. Então a gente tem o uso de cruz, a gente tem essa centralidade da Virgem Maria, que é a rainha da floresta. A gente tem no Santo Daime muita recitação de orações. E outra coisa muito interessante é a centralidade que a música assume aqui no Santo Daime. Antes, o que eles tinham eram as assobiadas, que eram chamadas, né? Eram assovios e tal. E agora, ali no Santo Daime, com a doutrinação, a sistematização, as assobiadas são substituídas pelos hinos. Os hinos são cantados em coro por toda a comunidade nos rituais. E aí esses hinos, inclusive, são recebidos, ou foram, né, recebidos mediunicamente, ao ponto de ser considerados a própria revelação divina. E isso forma o que muitos chamam de Terceiro Testamento. E a cosmovisão do Santo Daime também incorpora noções do espiritismo kardecista, como, por exemplo, noções de karma, noções de reencarnação, e também tem essa questão de doutrinar espíritos sofredores, curá-los da impureza para que eles ascendam para a luz, entendem? Aliás, o próprio mestre Irineu, ao receber a missão ali nas suas visões, nas suas experiências, ele escolhe ser um dos melhores curadores do mundo, como ele mesmo fala, né? A jornada de Raimundo Irineu Serra, lá do Seringal até se tornar uma liderança desse império espiritual chamado Juramidã, é um poderoso testemunho da capacidade humana de criar sentido. E quando eu estou falando aqui do império espiritual chamado Juramidã, é literalmente, né? Os adeptos do Santo Daime, eles não se reconhecem apenas como um povo, uma comunidade, como também pertencentes a esse império da floresta, né? Juramidã, inclusive, pode ser considerado como se fosse o elo ou a dimensão espiritual do mestre. Mas voltando aqui para o mestre Irineu, ele não teve apenas uma visão, uma experiência. Ele traduziu essa sua experiência num sistema coerente. Ele criou uma comunidade, ele criou uma linhagem, inclusive. Olha que interessante, a história do Santo Daime mostra para a gente aqui, de forma viva, de forma contemporânea, como é que uma tradição religiosa nasce com base no mito fundador. E quando eu estou falando de mito aqui, não entenda como mentira. Não, enquanto cientista da religião, eu entendo mito como narrativa fundadora, como uma narrativa que dá forma à realidade, como uma narrativa que oferece um mapa para a existência e também como se fosse um modelo de conduta nesse mundo. O mestre Irineu pegou o cipó, a bebida lá sem fins ritualísticos, pegou o cipó e transformou essa bebida no Santo Daime, um sacramento que agora conecta o indivíduo a uma ordem divina, a uma doutrina, a uma comunidade, como a gente acabou de ver. Então, mas a questão final que eu gostaria de deixar aqui no vídeo para a gente refletir, e que ecoa, inclusive, muito além dessa tradição religiosa, muito além da floresta amazônica, é justamente essa questão: de que matéria são feitos os nossos próprios mitos? Ou seja, quais são as experiências fundadoras, quais são as visões, as revelações que, mesmo hoje, num mundo dito secular, continuam a dar forma às nossas vidas?
Que experiências fundadoras, que mitologias são essas que ainda continuam dando forma às nossas comunidades, dando forma ao nosso incansável desejo de encontrar um caminho verdadeiro, que no final das contas encantam o nosso mundo. Então isso mostra que talvez a resposta não esteja somente num texto sagrado, mas inclusive na própria estrutura da busca viva. Se esse vídeo te fez pensar e conhecer um pouquinho mais essa tradição brasileira, já se inscreve aqui no canal do Numinarium e deixa aí nos comentários o que você achou desse conteúdo e se você quer que eu traga mais elementos dessa tradição religiosa do Santo Daime para a gente discutir, porque ela é riquíssima. Rituais, cantos, símbolos, mais mitologias. Hoje a gente focou mais nessa experiência fundadora e do mito fundador do mestre Irineu. Então é isso, obrigado por me acompanhar nessa jornada e a gente se vê no próximo vídeo.